boa noite a todos. Mais uma live do Grupo de Estudos Paideia. Vamos só esperar o pessoal ir entrando aí para fazer a live com o Dr. Rafael Brodbeck. O Pedro entrou, o Marcola entrou, salve Marcola. Luiz. Só esperar o Dr. Rafael Brodbeck aparecer aqui conosco, tá? Cauê entrou, salve, salve. Hoje live sobre, vou fixar aqui o tema, os fundamentos naturais da legítima defesa. Aí, Dr. Rafael já tá aí. Assistindo isso que o STF me prenda, né, do jeito. E aí, meu caro? Salve, doutor, boa noite, tudo bem? Que alegria estar aqui com o Tudo senhor. ótimo. Perfeito. Então, para o pessoal que entrou depois, tá? Nós somos o Grupo de Estudos Paideia, um grupo de estudos de filosofia do direito, sediado na Universidade Federal do Paraná. E hoje convidamos aqui o Dr. Rafael Brodbeck, né? Dispensa apresentações. Conheci ele no Fórum de Cristo Rei, aqui em Curitiba, né? E Isso. por coincidência, a gente é membro do mesmo movimento, do Reino Christi, né? E para quem não conhece, o Dr. Rafael, pelo menos, ele é delegado de polícia no Rio Grande do Sul desde 2008, graduado em Direito pela Universidade Católica de Pelotas e formado pela Academia de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, né? E também eu acho interessante que ele, além de autor de vários livros, é membro da União Brasileira de Juristas Católicos, da Sociedade Internacional Tomás de Aquino, sediada em Roma, né? Eu acho que o mais importante, pai de cinco, né, doutor? Isso, pai de cinco. Mais importante disso. Então, bem, professor, o prazer imenso te ter aqui. Não sei se quer fazer alguma consideração inicial, né? Não, para mim é uma alegria participar de uma live com vocês. Eu tenho feito lives tanto de cunho religioso, mas também algumas nessa dimensão jurídica. E para mim é sempre um prazer encontrar pessoas que querem discutir e aprender o direito verdadeiro, que muitas vezes nos é sonegado em alguns locais, alguns bancos escolares, alguns bancos universitários, alguns livros, né, muitas vezes o direito dos livrinhos ou de alguns autores não é realmente aquele direito lá de Ulpiano, né, que é o viver honesto, viver honestamente, o não dilapidar o demais, não lesar o demais, dar a cada um o que é seu. Né, nós perdemos muitas vezes o conceito do que realmente é o direito. Infelizmente, às vezes, nem mesmo as faculdades ensinam muitas vezes. Então, é um prazer quando nós vemos pessoas querendo iniciar nas ciências jurídicas de uma maneira não ideológica, de uma maneira conectada com a realidade. Essa frase do piano, né? Sum quic atribui, dá a cada um que lhe é devido, né? Isso. Eu tomo isso como lema, né, na minha caminhada jurídica. Bem, então, para começar aqui nossa conversa, doutor, sobre legítima defesa, né, os fundamentos naturais. Eu queria que o senhor expusesse aqui o que o senhor entende por legítima defesa, né, à luz do direito natural. Né, o direito natural, eu digo clássico. Né, e, posteriormente, eu acho interessante fazer essa divisão, que depois de falar a legítima defesa à luz do contratualismo liberal. Mas queria que primeiro você fizesse essa definição de legítima defesa à luz do direito natural que você estuda, você ainda vai, inclusive, vai escrever um livro a respeito. Já escrevi, está pronto, só falta publicar. Quer dizer, já está pronto pela editora, né? Só com essa questão do Covid aí ficou complicado as gráficas estão com muita coisa, poucos funcionários, mas o livro está pronto, tem prefácio pronto. Do Benê Barbosa, inclusive, né? Tem prefácio do Benê Barbosa, a apresentação do desembargador Ricardo Dias e a orelha do Dr. Diego Pesce, que escreveu, que é promotor de justiça aqui no Rio Grande do Sul, escreveu o livro Bandidolatria. Foi um dos autores do Bandidolatria e Democídio. Né? Bem, a legítima defesa, não tem como a gente fazer
uma abordagem apenas natural, sem mencionar o tema que vocês me pediram que eu falasse antes, que é esta visão mais positivista, mais atual, né? Porque nós vamos entender a legítima defesa, segundo a lei natural, justamente por oposição, para ficar mais claro, didaticamente. Muitas vezes nós encontramos no livro de direito penal, hoje mesmo eu estava revisando alguns dos meus alfarrábios, a minha biblioteca fica na delegacia, né? Aqui em casa eu tenho apenas a minha biblioteca de literatura, de ciências humanas, de teologia, espiritualidade. A biblioteca jurídica da minha esposa fica no escritório dela e a minha biblioteca jurídica fica no meu gabinete. Eu estava ali compulsando alguns para o meu curso de Direito Penal, que eu sou professor de um curso online de Direito Penal, e eu estava compulsando alguns autores, e mesmo autores que não são garantistas, que não são defensores de vagabundo, né, que não são esses ideológicos mais claramente perceptíveis ou percebidos, ainda assim muitos deles são contaminados por uma visão liberal das coisas, que entende que a legítima defesa é uma concessão do Estado ao cidadão, ou que ela é uma tolerância do Estado ao cidadão, ou que ela é uma autorização que o Estado dá para que, quando ele não pode agir, a pessoa possa, então, exercer a autotutela. Quando, na verdade, não é isso. Somos nós, seres humanos, homens livres, com vontade livre, com vontade submissa à inteligência, ou que deveria estar submissa à inteligência, e não submissa aos nossos caprichos, que, na atualidade, ou na iminência da violação de um direito, nosso ou de outro, podemos reagir com os meios necessários, proporcionais, moderados àquela agressão injusta. Não é o Estado que me autoriza a minha reação. Sou eu que tenho um direito natural, dado por Deus, de reagir quando me vejo violado no meu direito. E quando eu não posso, eu transfiro para um órgão superior, um órgão intermediário, minha família, alguma pessoa mais forte. E quando eu não consigo, vem o Estado em meu socorro. Nisso eu não estou de maneira alguma depreciando a atuação da polícia. Porque se assim eu fosse, eu estaria depreciando o meu ganha-pão. Afinal, eu sou policial civil, eu sou delegado de polícia, sou autoridade policial na minha comarca. Só que eu sei que, e isso eu falo em todos os meus discursos com o povo, de todas as comarcas onde eu atuei, eu não sou apenas o responsável pela segurança de vocês. Eu sou o responsável constitucional e legal pela investigação dos crimes, mas isso a Constituição, graças a Deus, ainda mantém como uma herança de direito clássico, o que não significa muita coisa, o que a Constituição dizer algo hoje em dia, né? Nas últimas semanas, nós temos visto que o que está escrito na Constituição não significa muita coisa para aqueles que se dizem os guardiões da Constituição, mas o fato é que a Constituição mesmo diz que a segurança é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos. Então, antes mesmo de eu ser delegado de polícia, eu sabia que o primeiro responsável pela minha segurança era eu. Eu não podia andar de qualquer jeito por uma rua deserta, sem treinar uma arte marcial, sem estar portando alguma arma, alguma coisa assim, e depois reclamar que o Estado não me protegeu. Claro que o Estado tem o dever de me proteger, mas eu também tenho o direito de me defender, e muitas vezes tenho o dever de me proteger e proteger o próximo. Eu posso abdicar da defesa, mas eu não posso abdicar da defesa da minha esposa e dos meus filhos. Eu não posso ficar exortando a um estuprador que ele pare, por favor, de estuprar os meus filhos, por gentileza. Se não for fazer nenhum tipo de esforço, por favor, deixe de estuprá-los. Não, eu tenho que reagir. Isso não é uma concessão do Estado. Isso não é uma concessão do Estado. Isso é um direito meu. Claro que alguns autores acham que realmente não é concessão do Estado, é um direito próprio, mas é um direito próprio que o Estado poderia tirar, porque eles não têm muito bem essa ideia do que é direito natural. Então, antes de nós adentrarmos no conceito de legítima defesa e na sua fundamentação na lei natural, nós temos que entender o que é lei natural. E para entender o que é lei natural, nós temos que, em primeiro lugar, diferenciá-la da lei moral. A lei moral não está no campo jurídico. Exatamente, exatamente. E essa é a diferenciação muito importante. Né? Caminham juntos. Às vezes eles se confundem, é normal, o terreno é muito contíguo. Mas enquanto a lei moral faz parte do campo da ética, do campo da moralidade, um campo interno, ainda que exija respostas externas, a lei natural
ela não é um sistema utópico, romântico, moralista ou religioso. Ela é jurídica. A lei moral é jurídica. Não existem dois sistemas, um sistema de direito posto. A lei natural. Lei natural jurídica. Sim, jurídica. Lei natural jurídica. O senhor tinha dito lei moral. Não, lei natural. Lei natural, a lei moral é ética, a lei natural é jurídica. A lei natural, ela é tão jurídica quanto a lei posta. E aqui eu não preciso explicar muitas vezes o que é lei posta ou lei positivada, porque acredito que a maioria das pessoas que sejam ligadas ao direito. Mas resumindo, para quem não é, lei posta é a lei dada pela autoridade. É a lei escrita pela autoridade ou transmitida pela autoridade, no caso é o Estado. Mas pode ser a igreja também. O direito canônico é uma lei positiva, é uma lei posta. Então a lei posta é a lei dada pela autoridade. A lei natureza é aquela que vai inscrita no coração do homem. Não são dois sistemas. Não é um sistema natural e um sistema positivo. O sistema é único, é um sistema legal, um sistema jurídico. Claro que, atualmente, a maioria dos juristas não aceita a existência de uma lei natural. Nós, os naturalistas, nós não negamos a existência do direito oposto, do direito positivo. Nós não negamos a sua necessidade, nós não negamos a sua importância. Os juspositivistas, sim, negam o direito natural, mas os justnaturalistas não negam o positivo. Mas nós sabemos que são duas dimensões de um mesmo direito. E que assim como a lei natural ela deve refletir a lei eterna, a lei positiva deve ou refletir a lei natural ou ao menos não contradizê-la. E trabalhar naquele espaço que a lei natural deixa. Pois bem, a lei natural não tem a ver com religião. Cícero não era cristão. O maior orador romano. Aristóteles não era cristão. E, curiosamente, eu estava estudando sobre direito grego agora há pouco, há uns 15 minutos, depois de ter feito minhas orações. Mas Cícero falava que a lei natural, ela é aquela que todo homem tem acesso, porque ela está inscrita no seu coração. Todo homem tem acesso. Claro que conforme o homem vai se barbarizando, ele continua com a possibilidade do acesso, mas nem sempre ele consegue acessá-la. É porque uma coisa é ela existir, né, e nós termos acesso teórico, outras nós realmente acessarmos. Né? E para nós entendermos que essa lei natural é jurídica, que tanto quanto a lei positiva, temos que entender qual é o conceito de direito. O Orrego Sánchez, que é um jurista chileno, tomista, né, um jurista chileno tomista, ele nos diz que direito é jurisprudência. Jurisprudência não como conjunto das decisões reiteradas dos tribunais, este conceito de direito brasileiro, né? Não. Jurisprudência porque é a virtude intelectual da prudência, que é aquela virtude que nos faz, no caso concreto, escolhermos, elegermos, usarmos a nossa livre vontade para escolher o que parece mais adequado ao momento, isso é a prudência, é uma virtude cardial, né? Da qual partem todas as outras, né? A justiça está ligada à prudência. Então, o direito é jurisprudência, ou seja, a virtude intelectual da prudência aplicada ao conhecimento do justo. Todos nós sabemos o que é justo e o que não é, e não precisamos frequentar os bancos jurídicos para saber o que é justo. O justo é algo que é auto-encontrável. Nós não podemos dizer que o homicídio é proibido apenas porque o artigo 121 do Código Penal diz que é proibido. Ele é proibido interessante. A qualquer sociedade. Nenhuma sociedade aceita que nós possamos matar o nosso semelhante impunemente. Interessante mencionar que a medida do justo se encontra na própria natureza das coisas. Claro! E assim o sendo, jurisprudência no sentido que o senhor mencionou, o fato de que a justiça só se pode, seja distributiva ou comutativa, ela se dá da melhor forma em cada caso. Então a gente tem uma lei positiva, nos casos da civil law, do direito continental, que é um legislador em Brasília que faz sem noção da realidade, e ocorrem vários e vários casos diferentes, mas tem que ser amparado sobre a mesma lei, né? Quando se perde essa especificidade de cada caso, o justo também se perde, né? Por isso que o justo ele se encontra em cada caso. Né? Claro, a definição de lei, inclusive no sistema de civil law, né, que nós não precisamos abandonar para importar direito alienígena, muitas vezes contrário à nossa cultura. Né? Mas na própria civil law nós encontramos que a lei ela é, por definição, genérica. Por definição, ela é genérica. E ela tem que ser genérica. Qualquer livro de introdução ao direito, nós vamos ver isso. Ela tem que ser genérica. Mas nós encontramos um monte de lei específica. Pois é, porque não estou obedecendo ao próprio conceito de lei. Mas ela, por definição, tem que ser genérica. E nós já vamos ver, quando falamos da definição de legítima defesa, como o conceito é amplo. E tem que ser amplo. Mas isso não me dá segurança. Meu Deus, vocês são seres humanos ou são robôs?
precisa ter uma programação quadradinha. Nós temos que ter uma lei genérica. Por quê? Porque as situações humanas, as ações humanas são tantas quantas existem seres humanos. Ou mais ainda, porque um ser humano pode ter milhões de situações, milhões de atos, milhões de pensamentos, milhões de condutas diferentes, que são separadas de outro ser humano que vai ter outras milhões e outras milhões. Então, a lei não pode abarcar um rol exaustivo. O rol que uma lei pode dar, ainda que genérica, é apenas exemplificativo. Nós não podemos abarcar todas as situações humanas. Né? Então, para que a gente não perca o raciocínio, a lei natural está escrita no coração humano. Ponto. Se é Deus, se é um macaco, se é alguém que deu, isso é outra discussão. Uma discussão metafísica, uma discussão filosófica. O fato é que existe no coração humano. Se é acessível por todos, é outra discussão. Se sendo acessível, todo mundo acessa, é uma terceira discussão. Mas o fato é, nós temos uma lei natural. A Rosa Russomano, que foi uma jurista pelotense, uma jurista aqui de Pelotas, famosíssima, professora da Universidade Federal, nos anos 70, e era irmã do Mozart Vitor Russomano, que foi ministro Mozart Vitor Russomano, um dos maiores juristas da história do nosso país. Ela escreveu um curso de direito constitucional que eu tenho até hoje, era do meu pai, e ela fala que existe um direito que para muitos é conhecido como pré-direito, embora não o seja, porque na verdade é pré-direito positivo, mas esse pré-direito positivo já é direito. Ele já é direito, ele já é encontrável. Nós não precisamos de uma proibição do furto, não precisamos de uma proibição do roubo. Claro que é bom que ela esteja para que ela tenha contornos muito claros, muito definidos, para aplicação de punição. Perfeito. A lei posta, a lei positiva tem a sua função. Mas antes mesmo da lei positivar, o fato é que as sociedades repugnam a subtração de coisa alheia móvel. Certo? Repugna o estupro. Repugna o homicídio. Isso repugna as sociedades. E por repugnar as sociedades, o Estado, que é o representante das sociedades, que é a autoridade sobre a sociedade, uma comunidade política, não o Estado no sentido moderno, Estado moderno, mas como comunidade política, autoridade civil, ou autoridade eclesiástica, no caso da igreja, ele pega essas condutas que são mais gravemente sensíveis para uma determinada sociedade e as positiva, estabelecendo penas, estabelecendo contornos para aquelas condutas. Tá? Nem toda violação a direito é crime, mas aquelas mais graves, as sociedades, então, por meio do Estado, criminalizam. Claro que existem crimes que, pela própria natureza, são crimes. Em qualquer lugar do mundo, homicídio vai ser homicídio, furto vai ser furto, roubo vai ser roubo, né? Ou violação da vida, da propriedade, da liberdade, sempre vão ser crimes. E existem alguns outros que não são crimes pela própria natureza, mas são crimes em determinada sociedade, porque aquela sociedade específica entende que aquilo deva ser crime ou não. Claro, isso vai ser outra discussão se o Estado está certo ao criminalizar uma conduta específica ou não. Tá? Mas o caso é que existem determinadas condutas que nós sabemos pela própria natureza que são crimes antes mesmo do Estado positivá-la. E assim como existem condutas que são entendidas como crime antes mesmo do Estado positivá-la, a defesa dos direitos frente ao abuso de alguém que injustamente tenta agredir qualquer um desses direitos também está previsto na norma jurídica natural. O direito de legítima defesa surge com a natureza humana. Porque se o ser humano tem, pela sua própria dignidade, que não é dada pelo Estado, é dada pela sua própria natureza, o direito à vida, pressupõe-se que ele tem o direito de defender essa vida. Se ele tem, pela sua própria dignidade humana, o direito à liberdade, pressupõe-se que ele tem uma garantia de defender essa liberdade. Se pela própria natureza humana ele tem direito à propriedade, supõe-se que ele tenha a garantia para defender essa propriedade. Então essa garantia não é dada pelo Estado, é dada pela própria natureza. Eu tenho direito à vida, à liberdade e à propriedade. E para defender a minha vida, a minha propriedade e a minha liberdade, eu posso utilizar de meios necessários para isso, que sejam moderados, sejam proporcionais. Então isso vem da própria natureza das coisas. Então nós não podemos falar, isso eu trato no meu livro, de um direito, de uma história da legítima defesa, porque se nós falarmos de história da legítima defesa, nós estamos pressupondo de que ela é um instituto que foi criado. Não existe uma história da legítima defesa. Existe uma legítima defesa na história. Ou seja, como é que nós vamos entender como esse instituto foi sendo compreendido pelos diferentes povos. E nesse sentido,
sabendo que a legítima defesa ela é uma conclusão inequívoca, claramente inequívoca, do Instituto Basilar da Autopreservação, está albergado nos mais comezinhos princípios de direito natural, nós temos que verificar se houve, historicamente, direitos positivos de determinadas sociedades, determinados estados, que, albergando esta lei natural da legítima defesa, positivaram esse instituto. E nós vemos que vários estados assim o fizeram, e o que o melhor fez foi Roma. Porque o direito romano, embora não seja infalível, não seja perfeito, foi um estado, o Império Romano, que melhor percebeu grande parte da herança do direito natural. Roma nunca rechaçou o direito natural. Nós estamos falando de Ulpiano. Os ditames de Ulpiano foram recolhidos por Justiniano no Digesto, né, que é parte do Corpus Juris Civilis, que é o grande monumento do direito romano. Posterior à fase clássica do direito romano. A fase clássica do direito romano começa na República, no Primeiro Império. Né? Justiniano é posterior. Justiniano é posterior à queda do Império Romano do Ocidente. Ele é imperador romano do Oriente, imperador bizantino. Só tem o Oriente. Para quem não conhece a história, né? Justiniano é o imperador do Oriente. E santo ele é pelo ano mais ou menos 550, isso, né? Século VI, que ele faz uma expedição à cidade de Roma, né? Que já foi destruída pelos bárbaros, para que essa expedição reúna diversos textos jurídicos, traga de volta para o Oriente, para Constantinopla, e para que eles compilem tudo isso e essa nova lei fosse a nova regência, né? Fosse as novas normas para regerem o Império Romano do Oriente, né? Só para quem não conhece a história. Justiniano gostava muito de expedições, né? Na época dele, o Império Romano não era só Roma que tinha caído, todo o Império Romano do Ocidente tinha caído. As antigas províncias ocidentais, a Gália, por exemplo, tinha se transformado num reino bárbaro, reino franco, um pedaço burgúndio. Né? As províncias da Espanha, da Lusitânia, tinham virado o reino visigótico, o reino suevo. E Justiniano tenta reconquistar, inclusive. Justiniano manda uma expedição e eles reconquistam muitas cidades na Espanha. Isso aí tem a ver com uma questão patrística. Depois os visigodos, que são arianos, brigam contra eles. Aí alguns bispos ajudam alguns príncipes visigodos que estão se convertendo ao catolicismo, aí ficam amigos de Justiniano, aí tentam derrubar o rei visigodo. Tem uma confusão. E tem o concílio de Toledo aí no meio. O terceiro concílio de Toledo vai pacificar tudo isso aí. Né, e vai estabelecer leis, inclusive, para o reino visigótico, que é um direito bárbaro, mas que aos poucos começa a receber influência do direito romano, mesmo o direito romano, que foi compilado por Justiniano, mas que já existia. Justiniano traz essas leis e ele codifica no Corpus Juris Civilis, que tem duas grandes partes, tem outras partes, mas duas são principais. A principal é o Códex, que é uma compilação da lei romana, e outra parte que é o Digesto. O Digesto é uma compilação de brocardos jurídicos, ou seja, de ditados jurídicos. Seria a nossa doutrina jurídica, né? E ali no Digesto é que tem as frases, entre outros, de Ulpiano, né? Que o direito é dar a cada um que é seu. Sim. Lex in justa non est lex. Exato. Né? Então, o direito romano é um direito que é muito fundamentado não apenas na lei posta, que está no Códex, do Corpus Juris Civilis, mas também no conhecimento da lei natural, que é expressada pelos jurisconsultos, que é aplicada pelos pretores, e que foi recolhida no Digesto, também no Corpus Juris Civilis. Roma melhor compreende o que é a lei natural e perfectibiliza. Tanto que o conceito que nós temos até hoje, legítima defesa, no nosso Código Penal brasileiro, em quase todas as codificações penais ocidentais, ela é, mudando uma palavra ou outra, a mesma definição lá da lei romana. Basicamente isso. Se nós formos analisar a legítima defesa no direito romano, no direito canônico, na Espanha, Portugal, e mesmo nos países de common law, mesmo nos países anglo-saxões, a definição será a mesma. A definição será a mesma. E qual é esta definição de legítima defesa? A legítima defesa, cujos contornos estão já na lei romana,
nós temos no artigo 25 do nosso Código Penal. Eu vou ler esse artigo 25 porque nem todo mundo, mesmo quem está acostumado com o direito, não conhece o direito penal muitas vezes. Né? Nós estamos acostumados, é isso que eu aplico no dia a dia. Vagabundo conhece direito penal. Ninguém conhece mais direito penal do que bandido. Ninguém conhece mais direito penal do que bandido. Não é o jurista criminalista que conhece, é o bandido. A bandido conhece. Bandido falou, ô doutor, é um 55, não é um 57. Ele já fala assim. Ele já fala assim. Quando eu fui delegado, Piratini fica na fronteira, mas eu já fui delegado na fronteira mesmo, ou seja, há 10 minutos eu estava do lado da Argentina, depois de 10 minutos eu estava do lado do Uruguai. Quando eu era delegado na fronteira com o Uruguai, bem pertinho, uma vez um vagabundo uruguaio rombou, não foi furto, rombou, né, violência. Um cantor nativista, um cantor de música gaúcha, que eu não vou revelar o nome, que estava lá no Brasil. Ele saiu do Uruguai, atravessou a rua e bochou o cara, deitou ele no chão e roubou. Na hora chegou a polícia militar, prendeu e levou para a delegacia. Fui eu lá na delegacia falar com o cidadão em conflito com a lei uruguaio. E eu disse, ok, pode autuar aí por um 57. Não, 155, doutor, 155, dizia o uruguaio. Ele já sabia, o cara. Uruguaio. Conheço a lei uruguaia e a lei brasileira, doutor. As duas leis. O cara conhecia o Código Penal uruguaio e brasileiro, entendeu? Os dois. E por que tu veio roubar no Brasil? Porque no Brasil eu não vou ser preso, o juiz vai me soltar daqui a 2 dias. No Uruguai eu apanho e fico 1 mês preso. No Brasil eu vou ser solto. Então tem um vagabundo uruguaio debaixo da nossa lei. Né? Os caras conhecem a lei. Então, mas para quem não conhece a lei, né, o artigo 25 do Código Penal nos diz: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então vocês vejam, entende-se em legítima defesa. Legítima defesa é uma situação. Não é estar em legítima defesa porque o Estado diz que dá. Não é uma consideração do Estado. O Estado aqui está reconhecendo uma situação de fato. Porque olha o verbo que ele usa, entender. Entende-se em tal lugar. É uma situação. O Estado reconhece que é uma situação de fato. O Estado não está delegando o poder ao cidadão para que ele se defenda. A lei não está redigida de tal modo que diga o Estado autoriza a legítima defesa ou autoriza-se a legítima defesa para. Não. Não é autoriza-se a legítima defesa para. Entende-se em legítima defesa quem faz tal coisa. Ou seja, a própria redação do artigo 25 já nos diz que é uma situação de fato. Que é uma situação de fato. E quem é Doutor, a legítima defesa? Né? Quem tem esses elementos. Esses elementos, meu caro, já estavam presentes na lei romana. Os jurisconsultos romanos, os canonistas, depois na Idade Média, eles não vão discutir se é preciso ter o moderamen, ou seja, o uso moderado dos meios necessários. Eles vão discutir se nos casos concretos existe o uso moderado dos meios necessários. Nunca se vai discutir que é preciso ter o uso moderado dos meios necessários. O que se vai discutir é se nos casos concretos existe o uso moderado dos meios necessários. Porque, como nós vimos, a definição tem que ser ampla, tem que ser genérica, porque isso é que é lei. Né? Lei tem que ser genérica para abarcar todas as situações. Ela não vai dizer, a legítima defesa é tal, 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 tal. Opa, eu defendi, mas não estou aqui, vou em cana. Não. Ela tem que me dar uma situação que seja tão elástica e permita que na situação concreta possa ser averiguado a situação de legítima defesa. Né? Uso dos necessários. Aí entra também a relevância que o senhor tinha mencionado da virtude da prudência. Né? Claro. Que aí entra a ética pessoal do jurista, né? Que o jurista tem que conhecer, né, as virtudes para que ele conheça o justo, né? Perfeito. E que essa situação possa ser virtuosa. Ele pode, volta e meia, não sendo uma pessoa justa, ele pode fazer justiça. Mas para que ele, em todos os casos, aplique a justiça só com a virtude da prudência, né? No caso concreto que o senhor tinha mencionado. E não é a cor que o modelo de aplicador do direito, de juiz, mas antes de ter justiça, ele era sábio. Né? Deus aparece para Salomão e diz, pede-me o que queres. Podia ter pedido riqueza, podia ter pedido que for, ele pediu a sabedoria. Nós somos sábios, não somos capazes de aplicar justiça. Aquele que é justo é aquele que é sábio antes de tudo. Ele tem o conhecimento, o que busca essa sabedoria. Nós temos que buscar ser iluminados pela sabedoria.
Isso nós vamos ver no caso concreto. Né? Existem tantos casos quanto existem as pessoas. Então, o que os juristas discutiam? Se tal caso era moderado ou não. Porque, por exemplo, no direito germânico, nós fomos dos visigodos, fomos dos francos, dos burgúndios, que fizeram cair Roma, o Império Romano do Ocidente. O direito germânico já é um direito mais bárbaro, típico de quem, ainda que tenha lei natural, não a entendeu muito bem, ou não a aplicou muito bem, porque eram povos mais bárbaros. Então, para eles, por exemplo, entendia-se em legítima defesa quem tivesse seu direito violado. Não interessa quando, não interessa por quê, não interessa qual é o meio que eu vou utilizar. Fulano me furtou uma vaca, vou com um tacape cortar a cabeça de suas esposas. Por quê? Porque eu fui violado, então eu tenho que violar o dele também. No fundo, há um resquício de direito natural ali, porque se sabe que há uma violação da ordem, se pede uma reparação. Só que essa reparação não é moderada. Então, quer dizer, há uma necessidade de lei natural, há um entendimento de equidade, mas a aplicação é um absurdo. Como é que esse direito germânico vai se civilizar? Conforme ele vai entrar em contato com o direito romano. Porque no primeiro momento, aquelas províncias romanas ocidentais que se transformavam em reinos bárbaros, elas eram regidas por um bidireito. Né? O rei dos visigodos, ele não era rei do estado visigótico, ele era rei dos visigodos. Se os visigodos ainda estavam lá na Alemanha, depois do rio Reno, né, ou do Danúbio, eles eram reis dos visigodos. Conforme eles foram cruzando, ele continuava rei dos visigodos. Não era o território. Né? Era a tribo que estava se deslocando. Até que eles acham, Espanha é muito bonito, vamos ficar por aqui. Né? E aí eles se tornam reis dos visigodos lá na Espanha. Aos poucos é que ele se torna rei de um estado visigótico que ocupa o lugar da província hispânica do Império Romano. Tanto que tem um determinado período em que há uma coexistência. Um representante romano, né, do imperador, e o rei visigodo. Aí até que ele resolve acabar com isso aí e vira um rei de tudo. Mas tem uma época em que o rei visigodo aplica o direito visigótico para os seus súditos bárbaros germânicos e para os cidadãos hispano-romanos o direito romano. Que ele não conhece, mas ele tem um ministro para aplicar. Conforme as sociedades vão primeiro porque eles são arianos, depois é que eles se tornam católicos. Conforme eles vão virando católicos, eles vão conhecendo a sociedade romana, vão começando a gostar. É bonito, civilização, olha só, aquedutos, que legal. Né? Olha que coisa bonita. Essas trajes de legionários romanos, é mais bonito que a minha pele de carneiro. Eles começam a ver essas coisas, eles vão ver os benesses da civilização. Eles vão se misturando à sociedade e esse direito vai se amalgamando. Esse amálgama na Espanha acaba se tornando mais rápido porque o elemento visigótico e o elemento hispano-romano tem que se unir para enfrentar um invasor moro. Então acaba sendo forçada essa união ali mais rapidamente. Mas o fato é que conforme o direito romano vai se civilizando, vai entrando em contato com o direito romano, ele vai entendendo melhor, inclusive, a lei natural. Ele vai E a igreja, durante toda a Idade Média, vai tentar civilizar esses bárbaros justamente com a lei natural. Na lei natural nós encontramos que a legítima defesa tem que ser com uso moderado dos meios necessários. No direito romano, porque reflete a lei natural, nós também vamos ver isso. No direito germânico, nem tanto, mas conforme ele vai entrando em contato com a lei natural e com o direito romano, ele vai passar a ver isso também. E em todos os direitos positivos herdados do direito germânico em contato com o direito romano, ou, que é o caso do direito anglo-saxão, ou do direito romano puro, que é o caso dos nossos direitos ibéricos, nós vamos ver esses mesmos conceitos. Uso moderado de meios necessários. Mas o que é o uso moderado de meios necessários? Significa que eu não posso utilizar uma arma para alguém que não veio com uma arma? Significa que eu só posso utilizar a minha arma quando eu tenho paridade de armas estrita? Não. Porque eu, por exemplo, eu sou treinado. Eu, Rafael Tolberbeck, eu sou treinado. Eu luto judô, eu sou bem armado, eu sei lutar, sei me defender com faca, sei algumas visões táticas das coisas. Mas digamos que eu não saiba muito isso. Sou um homem, um cidadão comum, que tem sua arma, sabe mais ou menos brigar na rua, mas muito pouco. E vem um fulano aí que tem 3 metros de altura, é um armário. O cara é enorme, o braço dele é o tamanho da minha barriga. Ele luta com artes marciais. Ele olha para a pessoa e mata a pessoa com o seu olhar. Ele tem 10 homicídios nas costas. Ele mata com as mãos. E ele me pega na rua e começa a me bater.
É justo que eu, para enfrentá-lo, só use as minhas mãos? Não. Não é meio moderado isso. Se eu conseguir empurrá-lo, sacar uma pistola e desferir 5 tiros no peito dele, ainda que ele esteja desarmado, é uso moderado dos meios necessários? Creio que sim. Volta a questão de cada caso. Né? Por quê? O meio necessário foi minha arma. Eu não consigo, sendo desse tamanho, ele sendo desse. Eu não sendo treinado e ele sendo. Eu não tendo força, ele tendo. Ele tendo experiência de homicídios, eu não tendo. Ele vai me moer a pau. Ele vai me matar. A arma, naquele momento, é algo que me igualiza. Que me faz subir um degrau para que eu fique igual. A igualdade tem que ser buscada na isonomia, né? A igualdade no caso concreto. Não uma igualdade teórica, uma igualdade livrinha. Então, muitas vezes, o uso moderado de meios necessários não é utilizar as mesmas armas de quem está te agredindo, e sim as armas necessárias para fazer cessar a agressão. E aí nós vamos ver o segundo elemento, que é repele injusta agressão. Então não é repelir qualquer agressão. Eu, quando vou algemar alguém, eu investiguei um determinado crime, eu descobri quem é, vou cumprir um mandado, chego na casa da pessoa, descubro o alvo, vou algemá-lo para levar à delegacia e submetê-lo a praxe policial judiciária. Vou algemá-lo. Cometendo uma agressão algemando. Mas é uma agressão justa. É uma agressão justa. Ele pode reagir? Não. O bandido não pode reagir a isso. Porque deve ser uma repulsa de injusta agressão. Não de qualquer agressão. Quando a lei fala em injusta agressão, ela está supondo que existe agressão que é justa. Existe uma agressão que é justa. Um tiroteio. Ou, por exemplo, eu quando estou revidando contra aquele brutamontes que está contra mim, eu dou os tiros nele e pego só no braço, e aí ele vem e me dá um soco na cabeça e me desmaia, eu estou em legítima defesa porque ele atirou em mim. Não, porque a minha agressão de atirar nele como defesa não foi injusta, foi justa. A agressão a ser repelida na legítima defesa tem que ser injusta, ou seja, criminosa, proibida pelo direito. Atual ou iminente, isso já estava na lei natural. Os romanos já falavam na iminência da lei. Os bárbaros não. Os bárbaros diziam lá, o direito germânico dizia que a defesa poderia ser executada muitos anos depois, inclusive. O cara furtou as minhas ovelhas, 10 anos depois eu armei uma vingança, fui lá e matei toda a família dele. Tinha depois, posteriormente, até na Itália, né, na Idade Média, dívida de sangue, né, que se transmitia essas... Claro que isso é uma herança dos lombardos, né, isso não é uma herança típica romana, isso é uma herança de lombardo, que é um povo germânico, tá? E de vândalo também. Vândalo, o nome já diz, né? É um vândalo. É um povo germânico, destruiu o norte da África e um pedaço da Itália, tá? Destruiu parte da cultura grega que existia no sul da Itália e tal. Os vândalos e os lombardos que invadiram a Península Itálica, eles mantiveram esses costumes por um tempo. A igreja teve que lutar muito para que estes costumes que são contra a lei natural fossem cessados. Mas o fato é que, pelo direito romano e pela lei natural, a agressão injusta que pode ser repelida pelo uso moderado dos meios necessários tem que ser atual ou iminente. Iminente, algo que alguns julgadores não parecem lembrar-se quando estão julgando, por exemplo, de reações armadas de policiais em confrontos bélicos contra bandidos. Porque eu já vi teses de desembargadores que dizem que o policial não pode atirar enquanto ele não for alvejado. Sim, eu preciso morrer para depois eu atirar a pessoa. A legítima defesa pode ser contra uma repulsa, ela tem que ser uma repulsa de uma agressão atual ou iminente. Iminente significa que eu posso julgar que eu estou diante do início de uma agressão. O cara está, pelo menos, em atos preparatórios daquela agressão. Mas como é que eu vou saber? Caso concreto. Novamente, a prudência. Caso concreto. Ora, se Caio, vamos voltar ao jeito, Caio Mévio Tício, né? Caio jura Mévio de morte. E diz que quando encontrá-lo, vai lhe dar 5 tiros de revólver no meio do seu peito. Então ele encontra ele na rua. O Caio atravessa a rua em direção ao Tício, ao Mévio, não sei quem é que eu ameaçado,
olha com um olhar ameaçador, bota a mão na sua cintura para puxar o revólver. O ameaçado vê aquele brilho prateado de um revólver bem polido e saca a sua própria pistola e atira nele. Não tinha começado a agressão, mas por todo o contexto de ameaça, de atravessar a rua, de puxar o revólver mesmo sem atirar, o defendente se antecipou. É legítima defesa? É uso moderado de meios necessários, repeliu uma injusta agressão não atual, mas iminente. Porque era óbvio que ele ia atirar contra ele. Mesmo que depois a gente vai ver que não era, na verdade, um revólver, era um espelho, e ele queria dar um espelho de presente. Ou era de brinquedo, né? Aí nós vamos entrar na legítima defesa putativa, é outra coisa. Né? Mas o fato é que nesse caso é um revólver mesmo, é iminente. E o último elemento do conceito, a direito seu ou de outrem. Vejam, a gente está acostumado a achar que legítima defesa é uma repulsa à injusta agressão que viola o direito à vida. Embora seja o mais clássico dos exemplos, não é apenas direito à vida que deve ser defendido legitimamente, é a direito. Há direito. A minha propriedade pode ser legitimamente defendida. A minha liberdade pode ser legitimamente defendida. A minha honra pode ser legitimamente defendida. Existe legítima defesa da honra? Sim. Ah, então quer dizer que se alguém me chamar de viado, eu posso dar um tiro nele? Não. Usando moderadamente dos meios necessários. Nós não podemos esquecer cada conceito. Significa que nós podemos defender legitimamente qualquer direito, desde que nós usemos moderadamente dos meios necessários. Talvez, de uma maneira mais genérica, assim, exemplarmente dizendo apenas, uma legítima defesa da honra seria se o cara disser viado, dizer viado é tua mãe. Né? Talvez seja isso. Ou empurrar o cara, ou dar um soco no cara. Talvez. Caso concreto vai dizer. Mas o fato é que, assim como legítima defesa não significa matar o agressor, às vezes sim, mas nem sempre. Legítima defesa não é simplesmente autorização para eu matar. Ah, não, eu tenho legítima defesa, eu posso matar o cara, né? Não, eu legítima defesa eu posso usar dos meios moderados, os meios necessários de modo moderado. O que significa que em alguns momentos isso pode acarretar a morte. Mas não significa que a morte com a legítima defesa não é só morte do injusto agressor. É repulsa do injusto agressor. Ou sem a morte, conforme o caso. E também defesa de um direito, qualquer direito. Qualquer direito. Não só meu, direito seu ou de outrem. Meu vizinho, fraquinho, franzino, não consegue levantar uma garrafa de cerveja para tomar no fim de semana, quando está dirigindo seu Del Rey, fumando seu derby, né? Ouvindo ali as crônicas do Joaquim Teixeira. Mas ele é fraquinho. Vendo o jogo do Grêmio. Ele vê o jogo do Inter, é sofredor, né? Não é um cara vitorioso. Então ele não consegue, não tem nada. Mas eu vejo que ele está sendo espancado na rua. Não, mas não é direito meu, não vou meter. Vou meter sim. Direito seu ou de outrem. Aliás, pela lei natural, pela moral, muitas vezes esse direito de outrem, dependendo de quem é o outrem, se torna dever. Eu não tenho direito de defender minha esposa e os meus filhos. Eu tenho dever de defender minha esposa e meus filhos. Se vagabundo entrar na minha casa, eu não vou dialogar com ele, eu não vou chamar a Maria do Rosário, não vou tocar direitos humanos. Eu vou cravar 5 tiros no peito, talvez um na cabeça depois. Né? Mas primeiro no peito, porque o alvo tinha peito, nem todos tinham cabeça. Né? Mirar na perna não, porque o meu alvo de treino não tinha perna. Eu não sei atirar na perna. Não sei atirar no braço, não sei atirar, só sei atirar no peito e na cabeça. Né? Então, não tem diálogo. Existe o exercício não só do direito da minha defesa, mas do dever da minha família. Às vezes eu conversava com alguém no Facebook que dizia, mas eu vou ficar com dor na consciência por ter ofendido a integridade física de alguém. E aí eu fui muito explícito, dizendo o que é um estupro e quais órgãos genitais são usados naquilo ali, com os termos mais baixos possíveis, para que ele pudesse entender a realidade do que é um estupro. Né?
E não foi só... parte de toda uma cultura, né? E não foi somente órgãos genitais que foram usados no meu exemplo, né? Teve boca, nariz, teve sangue, teve rasgada de coisas. Ou seja, para as pessoas entenderem que o estupro não é um amorzinho não consentido. Tá bem, eu não queria consentir, mas foi gostoso. Não, não é isso. É estupro, tá? É violação da intimidade. Violação dos seus valores mais caros. E o cara tá lá fazendo. Vai me doer a consciência, a responsabilidade que eu tinha de ter evitado, eu não evitei. Isso é a lei natural. Vai doer mais ainda a não evitação, claro, né, da consciência do que a própria evitação, tendo que eventualmente matar a pessoa ou qualquer outro meio. Eu não sou psicopata. Se eu não sou psicopata, eu não saio procurando ocasiões para que eu mate as pessoas. Mas se eu tiver que matar, bem, não vou buscar, não vou me orgulhar, não vou achar a coisa mais divertida do mundo. Se é necessário. É uma ação de duplo efeito. Eu quero cessar a injusta agressão. Eu quero matar o bandido. Eu quero cessar a injusta agressão. Se isso é a custa da morte do injusto agressor, São Tomás vai dizer que, e Santo Agostinho também, que São Tomás, na verdade, está copiando Santo Agostinho nisso, como muitas vezes faz, aliás, é típico, né? São Tomás dizia que enxergava mais longe subindo os ombros dos gigantes, que são os padres da igreja. Quem se coloca nessa situação de crime e de injusta agressão é que é o realmente culpado por ter ceifado sua própria vida. O cara que invadiu a casa do delegado da cidade pequena, ele deve saber que ele não vai receber carinho. Né? E não somente meu, da minha esposa também, porque ela também atira. Né? E das crianças logo em cima vão estar atirando também. E não veio me acusar de formação de milícia aqui, porque eu estou só exercendo meu direito. Formação de milícia. De familiar aqui. Agora, então vejam, entende-se legítima defesa quem moderadamente usa dos meios necessários, isso é um conceito, está na lei natural, está na lei penal brasileira. Repele injusta agressão, está na lei natural, está na lei brasileira. Agressão atual ou iminente, está na lei natural e na lei brasileira também. A iminência, o direito canônico, tem muitas e muitas discussões quanto ao real conceito de iminência, quando é iminente ou não, se mostra muita atualidade, tem muitas cartas de juristas católicos medievais ensinando para aqueles povos bárbaros que recém tinham se convertido na Idade Média que a atualidade é a atualidade mesmo, não é 5 anos depois, né? Como a igreja também ensinou para os índios brasileiros que não se podia fazer churrasquinho de gente. Né? Faz parte da missão civilizatória da igreja isso aí. Né? E o outro elemento, então, o direito seu ou de outrem. Qualquer elemento. Qualquer direito. Seu ou de outro. Isso nós vamos ver na lei natural. E vamos ver, eu explico isso muito no meu livro. Meu livro está pronto. Está pronto, só falta a capa. Só falta imprimir. Só falta imprimir, não seja não imprimir, porque o Loreto gosta de fazer mistério. Né? O meu editor gosta de fazer mistério. Inclusive a editora da Resistência Cultural, né? Eles têm uns livros excelentes. Eu acho muito bons. Do José Pedro Souza, do José Pedro. Eles estão editando clássicos jurídicos, né? Para quem quer conhecer o direito de verdade. E agora vai ter muita coisa boa. Eles vão editar Elias de Terrada, tá? Que é o grande, para mim, um dos grandes juristas espanhóis, né? Que foi o mestre do Miguel Achuso. E mestre do José Pedro Galvão de Souza. Né? O Elias de Terrada. Foi mestre do José Pedro, mestre do Miguel Achuso, que são mestres do desembargador Ricardo Gippe, que é meu mestre. Ricardo Gippe, né? Enfim, doutor, a gente tem mais 10 minutos, né? Eu queria fazer umas considerações aqui e depois escutar a opinião do senhor sobre armamentismo, né? Que quando se vem o tópico legítima defesa, essa é a primeira coisa, né? Que vem na cabeça, especialmente depois da eleição presidencial de 2018, né? Esse tópico, desde então, se tem muito comentado. Né? Perfeito. Queria começar um pouco falando sobre a história do Brasil, né? A Constituição Imperial de 1824, ela prevê no artigo 145 o seguinte, né? Todos os brasileiros são obrigados a pegarem armas para sustentar a independência, integridade do império e defender dos seus inimigos externos ou internos. Indo no mesmo conceito, a segunda emenda da Constituição norte-americana, né? Típico. Que eles explicitamente regulam as milícias, né? Being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed.
e até hoje em vigor desde 1787. Levando em consideração esse cenário, né, que eu vi vários vídeos na internet de que, com esses protestos de antifas, do Black Lives Matter, alguns, infelizmente, acabaram, né, em puro terrorismo, né, mas sabendo separar as causas, eu vi vídeos de pessoas em bairros, em cidades, montando expressamente, né, digamos, milícias, num sentido não necessariamente pejorativo, para proteger os bairros, original de milícia, né? No sentido original. Vem soldado, né? Um soldado. Exatamente. Formando frontes de batalha, segurando armas e bloqueando a entrada de bairros ou bloqueando lojas, né? Inclusive defendendo negros que estavam sendo objeto de protesto por brancos sedizentes defensores daqueles negros, né? Exatamente. E, bem, formação nos Estados Unidos está se vendo agora se formar em milícias para proteger bairros e casas das pessoas, né? No Brasil, desde a eleição presidencial, esse tópico tem sido muito controverso, muitas pessoas têm falado a respeito. Falam muito do plebiscito de 2004, salvo engano, em que o povo brasileiro escolheu ter armas, mas até agora pouco ou nada isso foi feito, né? Ou até mesmo houve retrocesso nesse respeito, né? E desde então, há 3 anos, o Brasil vem sendo uma campanha muito forte pró-armamentismo, né? E tendo como referência, né, tanto a Constituição americana. São realidades muito diferentes, né? Por isso eu trouxe também a Constituição imperial. Mas vendo como as pessoas agora elas protegem a si mesmas, sua propriedade, as suas lojas, o seu bairro, a sua família, a sua casa, o que está acontecendo atualmente, 2020, nos Estados Unidos, e vendo a Constituição Histórica do Brasil e a conjuntura recente, né, de discussão sobre armamentismo, qual que é a posição do senhor, né, sobre legítima defesa e o armamentismo, até que ponto deve ser liberado a posse e porte de armas para a defesa do cidadão. Bem, se a legítima defesa ela é de direito natural, né, não só direito positivo, e ela exige aquele uso moderado dos meios necessários para fazer cessar a injusta agressão, é imperioso, necessário, que o acesso a esses recursos, né, os meios necessários, o acesso a esses meios necessários, seja franqueado de maneira livre. E esses meios necessários, muitas vezes, são as armas de fogo. O direito à legítima defesa, que é natural, ele exige o direito de manter armas e deportá-las como instrumentos adequados. Nós não podemos falar em direito natural à legítima defesa sem falarmos também em direito natural à posse e porte de arma de fogo, como um corolário do direito à legítima defesa. Como um corolário do direito à legítima defesa. Tá? E legítima defesa não só contra os outros, mas também contra a tirania estatal. Né? Que é outro também. Né? Muitas vezes ele deve estar a meu serviço, mas quando não está a meu serviço, ele é um inimigo. Porque ele está violando direito. Está violando direito. Né? Se a paz ela é um meio, a paz, né, se a paz ela é um fim, ela não é um meio, a paz é um fim. Nós temos que buscar essa paz. Não é a qualquer custo. Ela não é um meio para que a gente viva em harmonia. Ela é um fim, nós buscamos a paz. E a paz é a tranquilidade na ordem. Né? A paz é o reino da justiça. Para que nós possamos alcançar, nós temos que efetuar escolhas, fazer juízos de valor, para escolher os meios disponíveis. Dentre esses meios disponíveis tem que estar o acesso aos instrumentos adequados para que eu possa fazer valer o meu direito. E entre os quais a posse, o porte de arma de fogo. Com a eleição do presidente Bolsonaro, nós tivemos alguns avanços com alguns decretos, mas eu penso que foram muito tímidos. Se melhorou em alguns aspectos, ele tem prometido melhorar em outros, eu confio que vai melhorar também. Mas nós tivemos alguns retrocessos, graças a Deus corrigidos a tempo, como, por exemplo, um decreto em que se dizia que o policial que tem porte nacional, todo policial tem porte nacional. O porte da arma de fogo eu vou portar aqui ou no Paraná. Eu fui aí, eu estava armado. Eu fui na Liga Cristo Rei, da parede eu estava armado com pistola. Eu estava protegido na missa. Sim, claro, na missa eu estava armado e estava com bastante munição, inclusive. Eu estava armado, sempre estou armado. Eu vou ao Rio de Janeiro, na Liga Cristo Rei, vou tomar cerveja com os guilhermes na frente, vou comer uma pizza, uma coisa. Estou armado, sempre estou armado. Eu sempre estou armado. A arma é para do meu corpo. Ela é uma extensão do meu braço. Assim como o meu braço não chega longe, o projétil chega. Eu aperto um botãozinho aqui e pá, chega o projétil. É meu braço indo longe. Então eu sempre estou armado.
Teve um decreto aqui do Bolsonaro em que aumentava o direito de alguns, mas dizia que o policial, ao se deslocar para fora do estado, tinha que ter autorização do seu superior imediato. Isso é um absurdo. Eu tenho direito de posse, de porte de arma nacional, e aí um decreto teria me restringido. Isso aí acabou e tudo. Para ver que umas coisas são muito controversas, talvez ele não tenha tanto poder para fazer, poder político, eu digo, né? não poder jurídico. Mas o fato é que é preciso franquear isso. Tá? E, como tu falaste na segunda emenda, houve um julgamento quanto à segunda emenda nos Estados Unidos, porque alguns uniam o direito de ter armas de fogo, que é garantido na segunda emenda, ao estar a serviço de uma milícia, que é um grupo estadual organizado para a defesa do Estado contra o governo da União, quando a União, então, oprime um governo local. Né? Porque a segunda emenda fala do direito de armas e fala do direito de se unir em milícias. A mesma emenda fala isso. Então, alguns consideraram que só se podia ter essas armas se estivesse unido a uma milícia. Houve um julgamento, em 2008, um julgamento do caso District of Columbia versus Heller, né, em que a Suprema Corte ela considerou o direito de possuir e portar armas conforme a segunda emenda à Constituição. Ela considerou que esse direito não significava a necessidade de estar a serviço de uma milícia estadual, bastando a intenção de defender a si mesmo ou ao seu lar. Né? Na mesma decisão, a Suprema Corte reconheceu que as leis proibitivas de armas de mão e exigências legais de que armas longas sejam mantidas descarregadas, ou seja, não tem sentido, não tem função nenhuma eu ter um fuzil descarregado. Não vou dizer, espera aí, seu bandido, deixa eu alimentar o meu fuzil aqui, porque aí nós vamos trocar. Eu vou ter uma cintinha uma hora dessa. Fazer um duelo. Fazer um duelo. De que, então, essas leis proibitivas de arma de mão e leis que exijam que as armas sejam descarregadas, elas violam a segunda emenda. Então, o fundamento da segunda emenda não é a possibilidade do cidadão servir a uma milícia de defesa do seu Estado, mas um corolário da legítima defesa. Milícia é apenas uma organização de cidadãos que já estão armados. Né? Que já estão armados. A legítima defesa vem de direito natural. A garantia dessa legítima defesa, que é o direito à posse e ao porte de arma de fogo, também é direito natural por via de consequência. Então, doutor, a gente tem mais 2 minutos e meio, mais ou menos calculando. Eu queria agradecer aqui pessoalmente, né, a presença do senhor. Foi um prazer imenso ter te encontrado aqui, aqui em Curitiba, ter conversado com o senhor e depois descobri que nós dois membros do Reino Cristo, né, partilhamos o mesmo carisma. Estou. E depois conversa com o senhor, saber desse teu livro, né? E daí, quando eu pensei... Não consigo... do Reino Cristo, os estatutos. Os estatutos, em espanhol. E agradecer realmente em nome do grupo de estudos Paideia, né? Frisar para o pessoal que ainda está assistindo, um grupo de estudos de filosofia do direito na UFPR, Universidade Federal do Paraná. E agradecer pessoalmente em nome do grupo para o senhor por ter feito essa live com a gente, que foi muito didática, muito esclarecedora, né? E o senhor é, tanto como pessoa, como intelectual, uma pessoa de envergadura gigantesca, né? Meu mais sincero agradecimento, doutor. Muito obrigado. Obrigado pela honra, pela gentileza das palavras, pela caridade que eu atribuo essa generosidade de vocês. E foi uma honra ter estado com os amigos. Vamos estar numa próxima, quem sabe até mesmo pessoalmente, novamente, em Curitiba, para a gente fazer uma palestra, uma cerveja juntos. O quanto antes. Eu reservo o salão nobre da faculdade para o senhor. Pode deixar, tá certo. Perfeito. Doutor, forte abraço. Obrigado. Muito obrigado. Faça a inscrição no meu curso, Fundamentos do Direito Penal. O link está na minha bio. Viu? Eu já estou inscrito. É isso aí. Agora os seguidores têm que se inscrever também. Perfeito. Abraço, doutor. Um abraço. Obrigado. Até mais.